De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Além de acompanhar nosso programa pela TV, você pode também interagir conosco através do site da TV Horizonte. Lá no site você seleciona a página do Pense em Saúde para saber com antecedência os temas que serão debatidos e também assistir aos programas anteriores que estão todos postados no site. E você pode, claro, mandar a sua sugestão de tema para o nosso programa. Aproveite, visite lá e visite toda a programação da TV Horizonte, www.tvhorizonte.com.br. Agora, voltando a falar então de transtorno obsessivo compulsivo, no bloco anterior a gente teve uma matéria, né, que a gente pôde perceber uma pessoa com manias, que é até semelhantes a superstições, e fica essa dificuldade de perceber até que ponto uma mania é uma mania normal que todo mundo tem, até que ponto isso já se caracteriza como um distúrbio, como um transtorno. No caso dele, ele já tem uma idade suficiente para dizer isso não está me prejudicando. Mas o transtorno obsessivo, compulsivo ou alguns sinais já podem se manifestar na infância e, nesse caso, como que os pais podem perceber ou a que eles devem ficar atentos, doutor Lauro? Os pais, assim, eles, ao sinal do transtorno, eles já devem encaminhar a criança para uma avaliação. Mas como saber? Porque, por exemplo, uma criança organizada, que ótimo, meu filho é organizado, ele guarda todos os brinquedos, depois isso é uma vantagem. Sim, por isso muitas vezes que o diagnóstico demora. É tardio. É tardio, demora muito tempo, porque os pais vão demorar a perceber. A criança, muitas vezes, ela não tem o insight, né? Ela não percebe que aquele comportamento é inadequado, né? Ela não tem essa crítica do transtorno. Então, os pais, assim, têm que ficar atentos a comportamentos muito repetitivos, né? A perguntas, assim, eu vejo às vezes algumas crianças com TOC, elas perguntam a mesma coisa várias vezes, até elas terem certeza de que a resposta está certa, né? Tá. Ou elas, por exemplo, os brinquedos sempre são muito organizados, ninguém pode mexer na organização que ela fez, que ela se irrita muito, né? Então, tem alguns sinais na infância que fazem a gente pensar no TOC. Porque acho que foi o doutor Martulli que falou um pouquinho da irritabilidade, da impulsividade que pode ocorrer. Isso também pode ocorrer com a criança, ser mais irritadiça, mais impulsiva? Bom, na verdade, o TOC, o indivíduo, quando ele se sente que ele não consegue exercer aquele ritual, isso pode ter uma repercussão sobre o seu comportamento, né? Ou pensamentos invasivos, né? O indivíduo ele pode ter pensamentos impulsivos ou agressivos do ponto de vista interno, sem passar à execução, ao ato especificamente, tá? E essa comorbidade muito frequente entre transtornos de humor, transtornos depressivos e TOC, o que altera também, às vezes, a impulsividade. É importante, assim, a gente entender que o TOC ele pode se manifestar de forma episódica, o indivíduo tem um episódio de TOC, ele pode ser recorrente ao longo da vida do indivíduo, ele pode ser um quadro persistente. Um quadro persistente estável e, às vezes, persistente com agravamento. Então, tem gente que caminha vai evoluindo, para uma piora. Certo. Né? E essas características, elas têm que ser identificadas, né, para você conduzir bem esse tratamento. Assim, o tempo de tratamento, o tipo de abordagem que você vai fazer, né? Então, e muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário. O indivíduo não procura ajuda ou procura quando ele já está com uma gravidade muito grande, né, do ponto de vista sintomático. Já evoluiu pelo comprometimento, né? Exatamente, a ponto de comprometer muito. Nós comentamos anteriormente o tempo, às vezes, para se fazer esse diagnóstico, né? A gente pode falar em causa, doutor Leonardo? Bom, ou não? Dentro desse espectro que a gente pode dizer, podemos... Bom, já foi muito pesquisado do ponto de vista genético, apesar de ter uma coincidência familiar entre gêmeos e tal, não está bem estabelecida do que eu pude Mas existe esse fator familiar? A questão generacional aí, ela pode ser observada, sem estar confirmada na base genética. Talvez os colegas tenham mais alguma informação a respeito. Quando eu pergunto por causa, a gente fica muito interessado em saber se algum fator externo pode acabar desencadeando alguma coisa, entendeu? Porque vocês citaram, pode acontecer na infância, mas é muito mais frequente aparecer na adolescência. Existe alguma coisa aí externa que sirva de gatilho
para que essas manifestações apareçam, surjam? Essa é a minha dúvida. Isso que eu ia chegar nesse ponto. Então tá. Não é à toa que é na adolescência, se a gente for pensar na estrutura psicológica do fenômeno, vamos dizer assim, né? De como que aquilo entra na constituição do sujeito, da pessoa. E que na adolescência ele vai estar exposto a situações de sexualidade, situações de sociabilidade, de entrada na vida adulta, que vão rememorar e reatualizar ou ressignificar eventos traumáticos infantis ou situações que se viveu na fase do Édipo. Entendo. Enfim. Então, você pode, dentro do espectro, você pode ter tanto de fases, de aspectos mais orgânicos que influenciam, mas está dentro de um contexto de aparecimento que é favorável, eu entendo assim. Pode. Claro, claro. O que o Leonardo comentou, na verdade, assim, os estudos eles têm sido conduzidos nesse sentido, porque assim, tanto os estudos com gêmeos univitelinos têm mostrado essa concordância, como a presença do transtorno em culturas variadas. Certo. Tá? Então ele está presente em todas as culturas. Ou seja, não seria o meio ambiente o fator... Não exclusivamente. Não exclusivamente. Né? Então ele está presente. E o outro dado que tem levado tem sido levado em consideração é o fato dele responder à farmacologia, principalmente a farmacologia que age serotonina. Né? Certo. Esses inibidores de recaptação de serotonina, anteriormente um tipo de antidepressivo tricíclico que tinha uma ação serotoninérgica. Então isso é um dado que tem mostrado assim, essa possibilidade consistente de ter um fator genético envolvido, né, na manifestação dos sintomas. É claro que fatores psicossociais também podem estar presentes, por exemplo, como um gatilho para a manifestação do quadro, tanto que em adolescentes, né, é mais frequente, que é uma fase de mudança. Então, mudança um turbilhão, né? Isso, de turbilhão tudo, de né? mudanças. De responsabilidade, uma hormonal, uma perda prematura, uma dificuldade de elaboração dessa perda, uma gravidez precoce. Né? Então, são fatores que podem contribuir. Existe um trabalho que fala que 50% dos jovens que desenvolvem sintomas nessa faixa etária da adolescência relatam ou conseguem estabelecer um nexo de causalidade com o fator vivenciado. Mas não é 100% deles. Alguns desenvolvem os sintomas sem fazer essa correlação. Tá? Então, né, é claro que, né, eu acho que a noção é que esses quadros eles têm um aspecto multifatorial mesmo, mas com uma base genética, talvez exames de imagem também têm mostrado isso, estudos, né? Pois era o que eu queria ver agora, era exatamente falando um pouquinho sobre diagnóstico, porque vocês disseram que é um diagnóstico clínico, né? Ou seja, é vocês conversando, conhecendo a história e acompanhando essa história do paciente a partir disso. Mas eu gostaria de dizer que o diagnóstico não é feito por neuroimagem. Os estudos de neuroimagem têm demonstrado algumas possibilidades em áreas de neurotransmissão. Não se usa o diagnóstico de imagem para fazer o diagnóstico. Isso é literatura científica, estudos em imagem funcional do cérebro que mostram essa possibilidade, mas na clínica não se utiliza. Então, o pessoal de casa entender. É importante porque fica parecendo... Vamos entender então, vamos explicar para o pessoal de casa. Então, na verdade, o diagnóstico ele é feito com você, numa conversa com o médico que vai entendendo essa história. Não existe, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia que possa detectar uma alteração. Mas estudos têm sido feitos e apontam uma ou outra alteração que ocorre nessas pessoas, mas isso não é utilizado como diagnóstico. Exatamente. Não é isso? Exatamente, até por uma imprecisão ainda desses meios, desses recursos, né? Eles são usados em pesquisa para se evidenciar alguma possível alteração em áreas de neurotransmissão. Entendi. Basicamente. Tá? Então, nós estamos falando de neurotransmissão. É importante porque... Não, mas foi ótimo, porque, porque era uma pergunta que eu ia colocar exatamente sobre diagnóstico, né? Porque, como a gente viu... as pessoas às vezes acham normal você ser perfeccionista, você gostar de ser organizado. Agora, até que ponto isso te atrapalha e precisa de uma ajuda e precisa de um diagnóstico? Até que ponto isso você acha que é normal? Por isso que eu perguntei, como que é feito esse diagnóstico? É complicado, né, doutor Lauro? Mas assim, o paciente, muitas vezes, os sintomas são mais claros, né? Você consegue estabelecer, porque é importante, assim, o toque, a pessoa tem obsessões, né?
na forma de imagens, às vezes pensamentos é o mais comum, às vezes impulsos, né? Alguns pacientes, não foi falado, até é interessante, não têm pensamentos obsessivos, têm imagens obsessivas. Por exemplo, eles veem na mente deles a imagem de uma pessoa ensanguentada, né? Uma imagem de alguma coisa ruim, né? Muitos pacientes não têm pensamento, mas vem uma imagem na mente mesmo. Não é uma alucinação, ele imagina alguma coisa ruim e aí ele faz o ritual compulsivo para tentar eliminar essa imagem ou esse pensamento, né? E esse ritual compulsivo tem a ver com as ações, de repetição, de vai e volta. Isso. E não necessariamente a compulsão que a gente vê, por exemplo, compulsão por comida, compulsão por compra, não é essa compulsão. A compulsão é um comportamento de forma a neutralizar o pensamento obsessivo. A compulsão seria o que popularmente se conhece como mania. É o ato, são as manias que você tem para poder anular aquela imagem ruim que aparece. Isso, geralmente tem uma relação, né, entre a compulsão e a obsessão. Tanto que o tratamento, um dos pilares, por exemplo... Nós vamos falar daqui a pouco, no próximo bloco, sim. Então a gente volta, porque esse tempo acabou. No próximo bloco a gente volta exatamente para falar de tratamento, tá certo? Estamos hoje falando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, voltamos daqui a pouco.